Quase ninguém percebe quando isso começa a acontecer. Não há aviso, não há um momento específico onde tudo muda de forma visível. Mas aos poucos, a pessoa começa a orar mais, buscar mais, tentar mais. E mesmo assim existe uma sensação silenciosa de que algo ainda não está fluindo como deveria, como se existisse uma barreira invisível entre aquilo que ela crê e aquilo que ela realmente vive, como se Deus estivesse perto, mas não em movimento, como se a presença estivesse ali, mas a ação ainda não tivesse sido liberada. Isso gera um tipo de frustração que poucos conseguem explicar, porque não se trata de falta de fé, não se trata de ausência de desejo, não se trata nem mesmo de negligência espiritual. Muitas vezes a pessoa está fazendo tudo o que aprendeu, está orando, está tentando se manter firme, está buscando viver corretamente, mas ainda assim sente que existe algo travado, algo que não avança, algo que não se manifesta como ela esperava. E é exatamente aqui que muitos começam a interpretar de forma errada o que está acontecendo. Começam a achar que Deus não está ouvindo, que talvez não estão fazendo o suficiente, que precisam intensificar mais, falar mais, insistir mais, como se a chave estivesse na quantidade de esforço, quando na verdade o que está faltando não é intensidade, é alinhamento. Porque existe uma diferença profunda entre buscar a Deus e se posicionar de forma que Ele possa agir. E essa diferença muda tudo, porque você pode buscar e ainda assim resistir. Pode orar e ainda assim bloquear. Pode desejar e ainda assim não estar alinhado com aquilo que libera o mover. E isso não acontece por rebeldia consciente, acontece por falta de entendimento. Porque ninguém ensinou que existe uma chave específica, uma postura interna, uma condição espiritual que abre espaço real para que Deus não apenas esteja presente, mas comece a agir de forma concreta na sua vida. E essa chave não é barulhenta, não é visível, não é algo que impressiona por fora. Mas ela muda completamente o que acontece por dentro e além de você. Porque Deus não responde apenas ao que você diz. Ele responde ao que você se torna diante dele. E talvez seja exatamente aqui que você nunca parou para olhar com profundidade, porque é possível estar buscando a ação de Deus, sem perceber que ainda existe um desalinhamento interno que impede essa ação de fluir, não porque Deus não quer agir, mas porque existe uma ordem espiritual que precisa ser respeitada. E essa ordem não é sobre perfeição, é sobre posição, é sobre como você se coloca diante de Deus, é sobre o estado do seu coração, é sobre aquilo que governa você quando ninguém está vendo. E isso define mais do que suas palavras, define o ambiente onde Deus pode agir. E quando esse ambiente não está ajustado, a pessoa tenta compensar com esforço, tenta aumentar a intensidade, tenta fazer mais, mas continua sem ver movimento real. Porque não se trata de fazer mais, se trata de estar no lugar certo espiritualmente. Isso pode confrontar, porque muda completamente a forma como você enxerga sua própria caminhada, porque agora não é mais sobre o quanto você faz, mas sobre quem você é diante de Deus. Não é mais sobre o quanto você fala, mas sobre o quanto você está alinhado. Não é mais sobre tentar chamar a atenção de Deus, mas sobre viver de forma que a presença dele encontre espaço para agir. E é exatamente por isso que muitas pessoas vivem anos buscando respostas, buscando mudanças, buscando manifestações, mas não avançam, não porque Deus não esteja disposto, mas porque nunca acessaram essa chave, nunca entenderam esse princípio, nunca ajustaram aquilo que realmente libera o mover. E quando você entende isso, tudo muda, porque você para de tentar forçar e começa a se posicionar. Para de correr atrás e começa a alinhar. Para de depender de intensidade e começa a viver de forma estratégica espiritualmente. Mas existe algo que precisa ser revelado agora, porque sem isso você pode até concordar com tudo isso, mas não vai conseguir aplicar.
Porque essa chave não está no que você faz por fora. Está em algo muito mais profundo, algo que poucos querem encarar, mas que define absolutamente tudo. E é por isso que agora não se trata mais de tentar lembrar disso ocasionalmente, mas de assumir isso como padrão. E se existe um momento para marcar isso dentro de você, é agora. Não como um gesto simbólico vazio, mas como um posicionamento real. Então, se essa verdade fez sentido para você, se você reconhece que não quer mais viver tentando controlar, que não quer mais viver oscilando entre entrega e ansiedade, mas quer viver alinhado de forma contínua, escreva com intenção. Eu confio, me rendo e permaneço no tempo de Deus. E ao fazer isso, entenda que você não está apenas escrevendo uma frase, você está estabelecendo um novo padrão interno, está selando uma decisão que precisa ser sustentada, está definindo que a partir de agora você não volta mais para o lugar de onde estava tentando resolver tudo sozinho. Existe algo que quase ninguém ensina com clareza, mas que define completamente se a ação de Deus vai se manifestar na vida de alguém ou permanecer apenas como uma expectativa distante. E isso não está relacionado com o quanto você ora, nem com o quanto você deseja, nem sequer com o quanto você acredita, porque a chave espiritual que libera o agir de Deus está ligada a algo muito mais profundo e, ao mesmo tempo, muito mais simples, a condição do seu coração diante dele, não o que você mostra, não o que você declara, mas aquilo que você realmente sustenta internamente quando ninguém está vendo, quando não há pressão externa, quando não há necessidade de parecer espiritual. Porque Deus não se move em resposta à aparência espiritual. Ele se move em resposta à verdade interior. E isso muda completamente o jogo, porque agora não se trata mais de construir uma imagem de alguém que busca, mas de se tornar alguém que se rende de verdade. E essa rendição não é uma palavra bonita, não é um conceito leve, ela é prática, ela é concreta, ela envolve abrir mão de controle, envolve parar de tentar conduzir tudo do seu jeito. Envolve aceitar que a forma como você vinha tentando não é suficiente para liberar o que Deus quer fazer. E é exatamente aqui que muitos travam, porque querem a ação de Deus, mas ainda querem manter o controle da própria vida, querem que Deus intervenha, mas dentro dos limites que eles mesmos estabeleceram, querem direção, mas só se fizer sentido imediato, e essa resistência silenciosa cria um bloqueio invisível, porque Deus não divide o governo, ele não entra como complemento da sua vontade, ele entra como Senhor dela. E isso exige uma mudança interna profunda, porque você deixa de viver tentando encaixar Deus nos seus planos e começa a alinhar sua vida com os planos dele. E essa inversão é exatamente o que abre espaço para o agir real, porque enquanto você tenta manter o controle, você limita o que pode acontecer. Mas quando você solta, quando você se rende, quando você aceita que não é do seu jeito, algo começa a se mover de forma diferente. E essa rendição não acontece em palavras, ela acontece em decisões. Acontece quando você escolhe não agir impulsivamente, quando você decide esperar em vez de acelerar, quando você abre mão de insistir em algo que no fundo você já percebeu que não está alinhado, quando você escolhe confiar mesmo sem entender completamente. E são esses momentos silenciosos que revelam se a rendição é real ou apenas declarada. Porque é muito fácil dizer, eu confio em Deus quando tudo está claro, mas a chave espiritual se manifesta quando nada está claro. E ainda assim, você decide não retomar o controle, decide permanecer, decide confiar. E isso cria um ambiente onde Deus encontra espaço para agir de forma que antes não era possível. E talvez aqui esteja o ponto que muda tudo para você, porque você começa a perceber que não estava faltando mais oração. Estava faltando entrega verdadeira. Não estava faltando mais esforço.
Estava faltando alinhamento interno. Não estava faltando Deus agir. Estava faltando espaço para ele agir sem interferência. Isso pode confrontar profundamente, porque ninguém gosta de perceber que, de alguma forma, estava tentando conduzir aquilo que deveria ser entregue, mas ao mesmo tempo isso liberta, porque agora você entende exatamente onde ajustar, entende exatamente o que precisa mudar, entende exatamente qual é a chave que estava faltando. E quando essa chave começa a ser aplicada, algo muda de forma imediata, não necessariamente nas circunstâncias externas, mas dentro de você. Porque surge uma paz diferente, uma estabilidade que não depende de resposta rápida, uma clareza que não precisa de explicação completa. E isso é sinal de que algo já começou a se alinhar, de que o ambiente interno já está sendo preparado para algo maior. Mas existe um detalhe que precisa ser entendido com muita profundidade, porque sem isso, você pode até se render, mas não sustentar essa posição. E esse detalhe é que a rendição não é um momento, é um estado contínuo. É uma escolha que precisa ser reafirmada diariamente, porque sua mente vai tentar retomar o controle, suas emoções vão tentar acelerar processos, suas circunstâncias vão pressionar você a decidir rápido. E é exatamente nesses momentos que a chave precisa ser mantida ativa. Porque a ação de Deus não é liberada apenas quando você se rende uma vez, mas quando você permanece rendido. E permanecer exige consciência, exige vigilância interna, exige decisão constante. Mas, ao mesmo tempo, traz um tipo de leveza que você nunca experimentou antes, porque você deixa de carregar o peso de tentar resolver tudo sozinho, deixa de viver na tensão de controlar cada detalhe e começa a viver com uma confiança que não é passiva, mas profundamente ativa. Uma confiança que se manifesta em cada escolha, em cada decisão, em cada momento onde você escolhe alinhar em vez de reagir. E é exatamente esse tipo de postura que começa a liberar algo no mundo espiritual, algo que não pode ser visto imediatamente, mas que começa a reorganizar caminhos, abrir portas, ajustar situações e preparar cenários que antes estavam travados. E isso não acontece por esforço, acontece por alinhamento. Existe um ponto extremamente sensível nesse processo que quase ninguém consegue identificar com clareza, porque ele não é visível, não é declarado e muitas vezes passa despercebido, até por quem já entendeu a importância da rendição. Mas é exatamente esse ponto que define por que algumas pessoas se rendem e ainda assim não experimentam o agir de Deus de forma consistente. E esse ponto está ligado a algo que vai além da entrega inicial, vai além da decisão de soltar o controle. Ele está ligado àquilo que você sustenta internamente depois que se rende. Porque existe uma diferença profunda entre se render e confiar. E essa diferença muda tudo. Porque muitas pessoas conseguem, em um momento de consciência, dizer que estão entregando. Conseguem abrir mão, conseguem até parar de insistir em algo, mas continuam carregando dentro de si ansiedade, dúvida, expectativa acelerada. Continuam tentando prever o que vai acontecer, continuam pressionando mentalmente por respostas, continuam inquietas por dentro. E essa inquietação silenciosa, embora não pareça, é uma forma de resistência. É uma forma sutil de tentar manter controle. E isso impede o fluxo completo. Porque Deus não responde apenas à rendição externa. Ele responde à confiança interna. E confiança não é o que você diz, é o estado em que você permanece. É quando, mesmo sem ver nada mudar imediatamente, você não entra em desespero, não tenta acelerar, não volta atrás, não começa a duvidar do processo, mas permanece firme, estável, alinhado, como alguém que sabe que algo está sendo feito, mesmo que ainda não esteja visível. E é exatamente aqui que muitos se perdem,
porque conseguem se render no momento da oração, mas não conseguem permanecer confiando no silêncio. E o silêncio testa, o silêncio revela. O silêncio expõe se a sua entrega foi completa ou apenas emocional. Porque é fácil se render quando você sente algo forte, quando existe emoção envolvida, quando parece que tudo está acontecendo naquele momento. Mas quando o ambiente volta ao normal, quando as circunstâncias não mudam imediatamente, quando não há sinais visíveis, é nesse ponto que a confiança verdadeira é provada. E é aqui que a chave se completa. Porque a ação de Deus não é liberada apenas quando você solta-te nu, mas quando você não pega de volta, quando você não retoma o controle, quando você não volta a se preocupar da mesma forma, quando você não tenta resolver com sua própria força aquilo que você já entregou. E isso exige maturidade, exige disciplina emocional, exige uma decisão interna de permanecer alinhado, mesmo quando tudo dentro de você quer reagir, quer acelerar, quer questionar. E talvez esse seja o ponto mais desafiador de todos, porque ele não aparece para ninguém, ele acontece dentro de você, nos seus pensamentos, nas suas reações silenciosas, na forma como você lida com a espera. E é exatamente aí que a maioria quebra o processo, não por falta de fé, mas por falta de permanência na confiança. Porque a ansiedade reconecta você ao controle, e o controle bloqueia o agir, mas a confiança mantém o ambiente aberto. E quando esse ambiente se mantém, algo começa a acontecer de forma progressiva, porque você percebe que não está mais reagindo como antes, não está mais se desesperando como antes, não está mais tentando resolver tudo sozinho, e isso gera uma paz diferente, uma estabilidade que não depende de resposta imediata. E essa estabilidade é um dos maiores sinais de que o ambiente interno está pronto para que Deus se mova. Isaías 30:15 diz: "Na tranquilidade e na confiança está a vossa força." E isso não é apenas um princípio bonito, é uma chave espiritual, porque mostra exatamente onde o agir de Deus encontra espaço. Não na agitação, não na ansiedade, não na pressa, mas na tranquilidade de quem confia. E essa tranquilidade não é passividade. Ela é posicionamento. Ela é firmeza interna. Ela é alguém que decidiu não sair do lugar de entrega, mesmo quando não vê resultado imediato. E quando você chega nesse ponto, algo muda completamente, porque agora você não está mais tentando fazer Deus agir. Você está permitindo que Ele haja no tempo certo, da forma certa, sem interferência, sem pressão, sem controle. Isso começa a liberar movimentos que antes estavam travados. Começa a alinhar situações que antes pareciam confusas. Começa a abrir caminhos que antes estavam fechados. Não porque você fez mais, mas porque você deixou de atrapalhar o processo. Isso pode parecer simples, mas é profundamente espiritual. Existe um momento dentro desse processo em que tudo o que você entendeu até aqui precisa deixar de ser apenas consciência e se tornar uma decisão firme, porque enquanto a rendição e a confiança permanecem apenas no campo da compreensão, elas não sustentam transformação, elas não mantêm o ambiente aberto por tempo suficiente. E é exatamente por isso que muitas pessoas até chegam perto de viver o agir de Deus. Até sentem que algo está prestes a acontecer, mas acabam interrompendo o processo antes que ele se complete. Não por falta de fé, não por falta de desejo, mas por falta de posicionamento contínuo. Porque chega um ponto em que não é mais sobre entender, é sobre escolher. Escolher permanecer rendido quando seria mais fácil retomar o controle. Escolher confiar quando tudo ao redor parece lento demais. Escolher não agir impulsivamente quando a pressão aumenta. Escolher manter o alinhamento mesmo quando não há confirmação imediata. E essas escolhas, embora pareçam simples, são exatamente o que sustenta a chave ativa, porque a ação de Deus não é liberada apenas no momento da entrega. Ela é sustentada na permanência da postura.
É aqui que muitos não percebem o quanto pequenas decisões têm um impacto espiritual profundo, porque imaginam que apenas grandes momentos, grandes orações ou grandes atos liberam o mover, quando na verdade são os detalhes do dia a dia que mantêm o ambiente preparado, são as escolhas silenciosas que confirmam se aquilo que você entregou realmente permanece entregue. Porque toda vez que você escolhe não voltar ao padrão antigo, você fortalece o alinhamento. Toda vez que você decide não reagir como antes, você mantém o espaço aberto. Toda vez que você resiste à ansiedade, você preserva a confiança. Isso cria um ambiente estável, um ambiente onde Deus não precisa começar de novo a cada dia, porque você não está desmontando aquilo que foi construído, você está sustentando. E talvez esse seja um dos maiores segredos que poucos compreendem. Deus não trabalha apenas com momentos, Ele trabalha com continuidade. E continuidade exige decisão. Não emoção, não sensação, decisão. Porque haverá dias em que você não sentirá nada diferente. Haverá momentos em que tudo parecerá igual. Haverá situações que vão testar sua confiança de forma direta. E é exatamente nesses momentos que a chave precisa permanecer ativa, não baseada no que você sente, mas no que você decidiu viver. Isso exige maturidade espiritual, porque tira você do lugar de dependência emocional e coloca você no lugar de governo interno, onde você não vive mais reagindo ao que acontece, mas sustentando um posicionamento independente das circunstâncias. E esse tipo de postura muda completamente a dinâmica da sua vida, porque agora você não está mais sendo levado pelas situações. Você está criando um ambiente constante onde Deus pode agir livremente, sem interrupções, sem retrocessos, sem reinícios constantes. E é exatamente aqui que algo começa a se intensificar, porque quando você mantém esse posicionamento por tempo suficiente, o que antes parecia travado começa a se mover, o que antes parecia distante começa a se alinhar, o que antes parecia impossível começa a encontrar caminhos. E isso não acontece de forma aleatória, acontece porque o ambiente finalmente se tornou estável o suficiente para sustentar o agir. Mas existe um detalhe extremamente importante que precisa ser compreendido com profundidade, porque sem isso você pode até sustentar por um tempo, mas não transformar isso em estilo de vida. E esse detalhe é que essa decisão não pode ser parcial, não pode ser apenas em algumas áreas, não pode ser apenas em momentos específicos. Ela precisa ser integral, porque qualquer área não rendida se torna um ponto de interferência. Qualquer espaço onde o controle ainda domina se torna um limite para o fluxo. E é exatamente por isso que Deus não busca partes, Ele busca totalidade. Não perfeição, mas totalidade de entrega, totalidade de confiança, totalidade de posicionamento. E quando essa totalidade começa a ser vivida, algo muda de forma definitiva, porque você deixa de viver oscilando entre alinhar e desalinhar, entre confiar e duvidar, entre entregar e retomar, e começa a viver com uma estabilidade que não depende mais de esforço constante, mas de uma decisão que já foi estabelecida. E isso cria um tipo de paz que não é comum, uma segurança que não vem de circunstâncias, mas de alinhamento. E essa paz é um dos maiores sinais de que a chave está ativa, de que o ambiente está preparado, de que o agir de Deus não está mais bloqueado. Mas agora chegamos ao ponto mais importante de todos. Tudo isso precisa deixar de ser apenas entendimento profundo e se tornar um marco dentro de você, um momento onde essa chave não é apenas compreendida, mas assumida de forma definitiva. Existe um momento na vida espiritual em que tudo aquilo que foi entendido, refletido e até praticado precisa se transformar em um marco interno definitivo, porque até aqui você foi conduzido a enxergar algo que talvez nunca tenha sido tão claro,
que a ação de Deus não é bloqueada por falta de desejo, nem por ausência de oração, mas por desalinhamento interno, por tentativas sutis de controle e por uma confiança que não se sustenta ao longo do tempo. E agora você chega em um ponto onde não é mais sobre aprender, é sobre decidir quem você vai ser diante dessa verdade. Porque a chave sempre esteve diante de você, mas agora ela foi revelada. E quando algo é revelado, não existe mais neutralidade. Ou você assume, ou você ignora, ou você vive isso, ou volta para o padrão antigo. E é exatamente aqui que tudo se define, porque a partir desse momento, você já não pode mais dizer que não sabe o que está impedindo o agir de Deus. Você já percebeu que não é sobre fazer mais, mas sobre alinhar melhor. Não é sobre tentar mais, mas sobre se posicionar corretamente. Não é sobre intensidade, mas sobre entrega contínua e confiança sustentada. Isso muda completamente a forma como você olha para a sua própria vida, porque agora cada situação deixa de ser apenas um problema ou um desafio e passa a ser uma oportunidade de manter a chave ativa, uma oportunidade de escolher confiar em vez de controlar, de permanecer em vez de reagir, de sustentar o alinhamento em vez de voltar ao automático. E talvez o mais profundo de tudo isso seja perceber que a chave nunca esteve fora de você. Nunca esteve em algo que você precisava alcançar. Ela sempre esteve na forma como você se posiciona, na forma como você responde, na forma como você permanece. E isso é libertador, porque tira o peso da busca desesperada e coloca você em um lugar de consciência, onde você entende que não precisa correr atrás do agir de Deus. Você precisa viver de forma que Ele encontre espaço para agir. E quando isso se torna real dentro de você, algo muda de forma silenciosa, mas extremamente poderosa. Porque você começa a perceber que não precisa mais forçar nada, não precisa mais tentar convencer Deus, não precisa mais viver na ansiedade de quando algo vai acontecer, porque agora você sabe que já está alinhado, já está posicionado, já está vivendo de forma que o mover não está bloqueado. Isso gera um tipo de paz que não é comum. Uma segurança que não depende de sinais imediatos. Uma estabilidade que não oscila com as circunstâncias. E essa paz não é o fim, ela é o sinal. O sinal de que o ambiente está pronto. O sinal de que o fluxo não está mais travado. O sinal de que aquilo que antes parecia distante, agora está em movimento. Mas existe um ponto final que precisa ser selado dentro de você, porque sem esse selo, tudo isso pode se tornar apenas mais um entendimento que não se sustenta com o tempo. E esse selo não é emocional, não é momentâneo. É uma decisão consciente de viver a partir dessa chave todos os dias, em todas as áreas, em todos os momentos, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando não há pressão, mesmo quando tudo parece normal. Porque é exatamente na normalidade que o verdadeiro alinhamento se prova. É exatamente no dia comum que a chave se mantém ativa. É exatamente nos detalhes que o agir de Deus continua sendo liberado. E a partir desse momento algo muda. Não porque tudo ao seu redor vai se transformar instantaneamente, mas porque você mudou dentro do processo. E quando você muda, o ambiente muda. Quando o ambiente muda, o fluxo se abre. E quando o fluxo se abre, o agir de Deus deixa de ser uma expectativa e se torna uma realidade que começa a se manifestar no tempo certo, da forma certa, porque agora não existe mais resistência, não existe mais bloqueio, não existe mais interferência, existe alinhamento. E onde há alinhamento, Deus age. Sempre.